Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Curiosidades da Física. E hoje nós vamos falar sobre o tamanho máximo do nosso universo. Então vamos lá. Bom, em vídeos passados, na verdade em um vídeo passado, eu falei sobre o comprimento Planck, que é o menor comprimento possível de existir no nosso universo. E agora a pergunta é, será que existe então um comprimento máximo no nosso universo? Vamos tentar responder. Então, relembrando aí, o comprimento Planck é o comprimento mínimo existente no nosso universo. E o seu valor é 1,6 ou 1,6 vezes 10 a menos 35 metros. Então, olha só a potência, menos 35, não é? É algo bem pequeno. E lambda P, comprimento de Planck. Eu vou deixar uma descrição do vídeo sobre o comprimento Planck. E vou deixar aqui também, vai aparecer na tela para vocês aí, para vocês assistirem o vídeo, né? Vai ser interessante vocês se inteirar melhor do que é o comprimento Planck. Bom, podemos nos perguntar, se existe um comprimento mínimo, então deve haver um comprimento máximo, né? Deve haver um comprimento máximo? O que vocês acham? Sim, há um comprimento máximo. E esse comprimento máximo ele vai ser dado pelo inverso do comprimento de Planck. Então, olha só, nós vamos pegar o inverso do comprimento de Planck, que será 1 sobre lambda P, e é igual a 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 35 metros. E aí, quando nós fazemos isso, ele vai ser aproximadamente 6,25 vezes 10 a menos 34 metros. Mas vale lembrar que aqui eu estou usando, deixa eu passar aqui, ó. Usa-se algumas correções, tá, que estão fora aqui de questões, e a questão assim, de unidade, porque o inverso do comprimento é 1 sobre o comprimento, seria metro, 1 sobre metro ou metro elevado a menos 1. Mas existem umas correções aí, umas constantes para cá, constantes para lá, que eu não entrei em detalhe aqui, apenas dei o resultado para vocês, de forma que a unidade é metro, tá? Unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, nossa dimensão é metro. Porque você pode perguntar assim, poxa, mas o inverso do comprimento é 1 sobre metro. Exatamente, mas eu não mostrei aqui para vocês algumas correções que se fazem para chegar a esse resultado. Estou mostrando apenas o resultado, tá bom? Por isso eu tenho aqui a unidade de metro bonitinho aqui. Então, após algumas correções, nós temos que aproximadamente o comprimento Planck, o inverso do comprimento Planck, é aproximadamente 2,95 vezes 10 elevado a 34 metros. Então, esse seria o nosso tamanho do universo. E isso tudo é digamos assim, derivado, né, vamos dizer assim, do comprimento mínimo do nosso universo. Que comprimento mínimo? É aquele comprimento que ainda existe um sentido físico. Coisas menores que o comprimento Planck, fisicamente, não tem significado. Tá? E por aí vai. Aí você entra por exemplo, o comprimento de Planck, a princípio, foi o raio do Big Bang. E isso é interessante, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso aí. Bom, então, o nosso tamanho do universo, baseado no comprimento mínimo do universo, seria esse aí, 2,95 vezes 10 a 34. E aí uma pergunta surge. Se nós temos um tamanho máximo, nós sabemos que o nosso universo está em expansão e tal, assim, a princípio, né? Essa é a teoria mais aceita. Mas, baseado no sentido que você tem um comprimento mínimo, então você vai ter um comprimento máximo. Isso é verdade? Vamos aguardar. Teoricamente, o universo teria um comprimento máximo. E tem como fazer também, eu vou fazer no próximo vídeo, a questão do tempo. Porque você tem o tempo Planck, que nós consideramos assim, o átomo do tempo, né? É o menor tempo possível de existir, que não é zero. E então, se nós temos o menor tempo possível de existir, então nós temos também o maior tempo possível de existir no nosso universo. E eu vou abordar isso no próximo vídeo. Bom, pessoal, dê um like no vídeo aí. Vamos atender o nosso amigo Einstein. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe aí, ajude o nosso trabalho, deixe seus comentários e vamos que vamos. Nos vemos em breve. Qualquer coisa, ó, pode entrar em contato comigo pelo e-mail saque.fisicamente@gmail.com. Estarei pronto a respondê-los. Então, nos vemos. Até mais.